Retomando o julgamento, passo agora a palavra ao ministro Marco Aurélio, que adiantará seu voto no RE 346.084 e proferirá ao mesmo tempo seu voto de relator nos demais feitos que foram apregoados. Presidenta, valho-me do que preparei em relação ao 390.840. Procedo, depois de analisar os pressupostos gerais de recorribilidade, procedo à divisão da matéria, apreciando, em primeiro lugar, a articulação relativa à Lei 9.715 de 98. É uma matéria à parte. A Corte de Origem, ao decidir sob tal ângulo, fê-lo mediante a transcrição de precedentes, folha 134 a 136. Então, no que interessa ao deslinde do extraordinário, assentou que a mudança da base de cálculo prevista na Lei Complementar número 770 não exigia outra lei complementar, tampouco emenda constitucional. Confira-se com a transcrição da ementa do acórdão na apelação no mandado de segurança, cito aqui o número e transcrevo para efeito de documentação. Já com a reprodução da ementa atinente à apelação no mandado de segurança X, decidiu-se, tendo em vista a desnecessidade de se contar com lei complementar para modificar a Lei Complementar 7/70. Transcrevo. Logo, ao se reportar a texto constitucional, muito embora sem fazer menção a artigo, considerou-se o disposto no artigo 239 da Carta da República. Descabe falar de ausência de pré-questionamento. A jurisprudência desta Corte é no sentido de, contando-se com o requisito próprio aos recursos de natureza extraordinária, dispensar em si a referência no acordo impugnado mediante o recurso extraordinário a artigo, parágrafo, inciso ou alínea da Constituição Federal. No mais, a norma do artigo 239, em análise, não implicou o engessamento do Programa de Integração Social. O teor do preceito revela, isso sim, a destinação do que é arrecadado, sem fazer alusão explícita à base de incidência, que continuou a ser a prevista na Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 1970. Daí a inviabilidade de se dizer que houve, no caso, o empréstimo de envergadura constitucional aos parâmetros da citada contribuição. Também não procede o que é asseverado no tocante à necessidade de lei complementar. É certo que, originariamente, a Lei Complementar número 770 dispôs sobre a incidência da contribuição sobre o valor do imposto de renda, ou como se devido fosse. Todavia, a alteração que veio à balha, via medida provisória 1676 de 98, na 38ª edição, convertida na Lei 9.715 de 98, passando a ter-se como base o faturamento, fez-se ao abrigo do artigo 195.1 da Constituição Federal, no que consignava à época que a Seguridade Social seria financiada pelo empregador, considerado faturamento. Então, forçoso é concluir que não se tem situação concreta a atrair a observância necessária do parágrafo 4º do artigo 195 da Lei Fundamental, segundo o qual a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e a expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Note-se mais o que é assentado no voto condutor do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 1,
Voto do ministro Moreira Alves. Descabe partir para a exigência de lei complementar, fixando os parâmetros da contribuição quando estes últimos se mostrem enquadráveis na previsão do artigo 195.1 da Constituição Federal, na redação primitiva. O recurso, no que tange à Lei 9.715, de 98, não está a merecer provimento, ficando afastada, assim, a possibilidade de se concluir pela ofensa à Carta. Examino, então, a problemática referente à Lei 9.718, de 98. Aqui há de se perceber um empréstimo de sentido todo próprio ao conceito de faturamento. Eis o teor da lei envolvida na espécie. Artigo 2º. As contribuições para o PIS, PASEP e a CONFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta lei. Tivesse o legislador parado nessa disciplina, aludindo a faturamento, sem dar-lhe, no campo da ficção jurídica, e diria até mesmo da fantasia, conotação discrepante da consagrada por doutrina e jurisprudência, ter-se-ia a solução idêntica concernente à Lei 9.715, de 98. Tomar-se-ia o faturamento tal como veio a ser explicitado na ação declaratória de constitucionalidade número 1, ou seja, envolveu o conceito de receita bruta das vendas de mercadorias, da venda de serviços e de mercadorias e serviços. Respeitado estaria o diploma maior, ao estabelecer, no inciso 1 do artigo 195, o cálculo da contribuição para o financiamento da Seguridade Social devida pelo empregador, considerado o faturamento. Em última análise, ter-se-ia a observância da ordem natural das coisas, do conceito do Instituto, que é o faturamento, caminhando-se para o atendimento da jurisprudência desta Corte. Eis um panorama de precedentes da Corte, considerados conceitos relativos a tributos. Ao julgar o recurso extraordinário 116.121, São Paulo, o plenário, sendo relator o ministro Otávio Galotti, vencido no entendimento, teve a oportunidade de proclamar que o imposto sobre serviços não incide sobre locação de bens, porque locação de bens não é simplesmente serviço. Fiquei com a redação do acórdão, conforme publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência, número 178, a página 1265. Também na apreciação do recurso extraordinário 166.772, Rio Grande do Sul, o plenário, em 12 de maio de 1994, reafirmou a necessidade de se atentar para o conceito consagrado dos institutos. Glosou a tentativa de se tomar como abrangidos pela expressão folha de salário os pagamentos efetuados a administradores e autônomos, revista trimestral 156, páginas 666 a 692. E, ao examinar o recurso extraordinário 172.058, Santa Catarina, o plenário, em 30 de junho de 1995, e conforme acórdão publicado na RTJ 161, páginas 1043 a 1057, veio mais uma vez a dar eficácia
aos figurinos constitucional e legal, ao concluir que não se pode falar em imposto sobre renda, sem que haja ocorrido acréscimo patrimonial, representado pela aquisição de disponibilidade sobre a renda. No caso, teve-se presente não só a lei fundamental, como também o artigo 110 do Código Tributário Nacional, consoante o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e forma de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal. Então, após revelar a jurisprudência da Corte sobre a valia dos institutos, dos vocábulos e expressões constantes dos textos constitucionais e legais, e considerada a visão técnico-vernacular, volto à Lei 9.718 de 98, salientando, como retratado acima, constar do artigo 2º a referência a faturamento. No artigo 3º, deu-se enfoque todo próprio, definição singular ao Instituto Faturamento, olvidando-se a dualidade faturamento e receita bruta de qualquer natureza, pouco importando a origem em si, não estarem reveladas pela venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Artigo 3º. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. Até aqui nós teríamos a definição, ou teríamos o consectário normativo do que proclamado na declaratória número 1. Não fosse o parágrafo 1º que se seguiu, ter-se-ia a observância da jurisprudência desta Corte, no que ficar explicitado na ação declaratória de constitucionalidade número 1, a sinonímia dos vocábulos faturamento e receita bruta. Todavia, o parágrafo 1º veio a definir esta última de forma toda própria. Parágrafo 1º. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. O passo, mostrou-se demasiadamente largo, olvidando-se por completo não só a lei fundamental, como também a interpretação desta última, proclamada pelo Supremo Tribunal Federal. Fez-se incluir no conceito de receita bruta todo e qualquer aporte contabilizado pela empresa, pouco importando a origem em si e a classificação que deva ser levada em conta sob o ângulo contábil. Em síntese, o legislador ordinário, logicamente não no sentido vulgar, mas técnico-legislativo, acabou por criar uma fonte de custeio da seguridade à margem do disposto no artigo 195, com a redação vigente à época, e sem ter presente a regra do parágrafo 4º nele contido, isto é, a necessidade de novas fontes destinadas à garantia à manutenção ou à expansão da Seguridade Social, pautar-se pela regra do artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, que é explícito quanto à exigência de lei complementar. Antecipou-se o legislador ordinário a própria emenda constitucional número 20, no que dando nova redação ao artigo 195 da Constituição Federal,
versou a incidência da contribuição sobre a receita ou o faturamento. A disjuntiva ou bem revela que não se tem a confusão entre o gênero e a espécie. Repita-se, antes da emenda constitucional número 20 de 98, posterior à lei ora em exame, a lei 9.718 de 98, e não há como confundir aperfeiçoamento do ato normativo com a exigibilidade do tributo. A exigibilidade pressupõe o aperfeiçoamento do ato normativo. Tinha-se apenas a previsão de incidência da contribuição sobre a folha de salários, o faturamento e os lucros. Com a citada emenda, passou-se não só a ter a abrangência quanto à primeira base de incidência, folha de salários, apanhando-se de forma linear os rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, mesmo sem vínculo empregatício, observando-se o precedente desta Corte, como também a inserção, considerado que surgiu como a linha B do inciso 1 do artigo 195, da base de incidência, que é a receita. Como, então, indago, dizer-se, a esta altura, que houve simples explicitação do que já previsto na Carta? É admitir-se, como ressaltado da tribuna, a vinda balha de emenda constitucional sem conteúdo normativo. É admitir-se que o legislador ordinário possa, até mesmo, modificar enfoque pacificado mediante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que haja atuado à luz das balizas constitucionais, como guardião da lei fundamental. Descabe também partir para o que seria a repristinação, a constitucionalização de diploma que, ao nascer, mostrou-se em conflito com a Constituição Federal. Admita-se a inconstitucionalidade progressiva. No entanto, a constitucionalidade posterior contraria, repito, a ordem natural das coisas, a hierarquia das fontes legais, a rigidez da Carta, a revelá-la documento supremo, conduz à necessidade de as leis hierarquicamente inferiores observá-la, sob pena de transmudá-la, com nefasta inversão de valores. Ou bem, a lei surge no cenário jurídico, em harmonia com a Constituição Federal, ou com ela conflita, e aí a figura se irrita, não sendo possível o aproveitamento, considerado o texto constitucional posterior e que, portanto, à época não existia. Está consagrado que o vício da inconstitucionalidade está consagrado que a constitucionalidade há de ser assinalada em face dos parâmetros maiores, dos parâmetros da lei fundamental existentes no momento em que é aperfeiçoado o ato normativo. A constitucionalidade de certo diploma legal deve-se fazer presente em vista da ordem jurídica em vigor, da jurisprudência, não cabendo inverter a ordem natural das coisas, cuja força é insuplantável. Daí a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98. Nessa parte, provejo o recurso extraordinário e, com isso, acolho o segundo pedido formulado na inicial, ou seja, para assentar como receita bruta ou faturamento o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de serviços,
ou de mercadorias e serviços, não se considerando receita de natureza diversa. Deixo de acolher o pleito de compensação de valores, porque não compôs o pedido inicial. É a minha conclusão no 390.840. Apenas para efeito de documentação, digo que é a conclusão no 357.950.9, né, é no sentido de conhecer do recurso e o prover para conceder parcialmente a segurança, afastando a base de incidência definida no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98, conforme voto, declarando o parágrafo 1º do artigo 3º inconstitucional. Nesse caso, nós temos uma particularidade, que é o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 8º, cabeça, da Lei 9.718, de 98, que dispõe sobre a majoração da alíquota da COFINS. E digo que aqui improcede o que sustentado no extraordinário. Com efeito, assentado que a contribuição e exame tem como base de incidência o faturamento e afastado o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98, está a contribuição alcançada pelo preceito incerto, no inciso 1 do artigo 195 da Constituição Federal. Assim, observa-se no ponto o que já decidido por esta Corte no sentido da desnecessidade de lei complementar para a majoração de contribuição cuja instituição se dê com base no citado dispositivo constitucional, vale dizer, no artigo 195, inciso 1 da Carta da República. Descabe cogitar, portanto, de instrumental próprio, ou seja, o da lei complementar para a majoração da alíquota da COFINS. No 358.273, estou na esteira do pronunciamento, no primeiro dos recursos extraordinários, concedendo parcialmente a ordem para excluir como base de incidência do PIS, e o dispositivo é abrangente, receita estranha ao faturamento da impetrante, entendido este, o faturamento, como que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços. Em síntese, eu estou aderindo ao voto que proferiu o ministro César Peluso, não entendendo necessário, diante dos reiterados pronunciamentos da Corte, partir para a interpretação conforme, considerada a cabeça do artigo 3º e o próprio artigo 2º, porque nós já temos reiterados pronunciamentos a respeito e a própria declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º revela o sentido de faturamento. Senhor presidente, você me permite? Sim. Só duas coisas. É claro que a minha posição quanto ao caput é uma posição simplesmente para tornar mais clara a inteligência do conceito de faturamento. Mas eu gostaria também, até por isso, de tornar a esclarecer meu ponto de vista para que não paire nenhuma dúvida que, quando me referi ao conceito construído, sobretudo no RE 150.755, com a expressão receita bruta de venda de mercadorias e de prestação de serviço, das duas, significa que esse conceito está ligado ao produto do exercício das atividades empresariais típicas. Ou seja, nessa expressão se inclui todo o incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas. Me parece que para que não haja, exatamente, para que não haja nenhuma dúvida de que determinadas instituições prestam um tipo de serviço que pode ser parecido com receitas chamadas
de financeiras, etc. Isto é, se aquilo é uma remuneração de uma atividade própria, do exercício de atividade empresarial, entra nesse conceito de receita bruta igual a faturamento. Mas, ministro, seria interessante, em primeiro lugar, esperar a chegada de um conflito de interesse envolvendo uma dúvida que, por hora, não passa pela nossa cabeça. Mas passa na cabeça de outros. Conceito, por isso que eu quero evitar que nós já temos poucas causas, senhor ministro, para discutir. Quanto ao eu acho conceito, que quanto mais claro eu for o pensamento não pretendo da corte, nesse melhor para a julgamento corte e melhor para a resolver sociedade. todos os problemas que possam surgir, mesmo porque a atividade do homem é muito grande, né, sobre a base de incidência desses tributos, né? E, de qualquer forma, estamos julgando, não, um processo subjetivo e não objetivo, né? E a única controvérsia é essa, controvérsia sobre o alcance do vocábulo faturamento. E, a respeito desse alcance, nós temos já na Corte reiterados pronunciamentos. É o que eu estou fazendo, ministro, esclarecendo qual é o meu pensamento sobre o alcance desse Senão, ao invés conceito. de nós julgarmos as demandas que estão em mesa, nós provocaremos até o surgimento de outras demandas, né, cogitando de situações diversas. Senhor presidente, Pois não, ministro Gilmar. não vou discutir nem rememorar o meu voto. E eu sei que nós estamos num campo extremamente rico, especialmente esse da discussão da chamada interpretação da Constituição segundo a lei. Isto mereceu um estudo notável de um autor alemão chamado Walter Leisner, que exatamente discute essas categorias que nós incorporamos. É fácil de rememorar, quer dizer, faturamento, o que é direito civil, direito comercial, né? Quer dizer, o texto constitucional não pode, quer dizer, nós temos que nos valer de conceitos pré-existentes, né? Quais são os conceitos que nós precisamos. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que esses conceitos evoluem no tempo. E o próprio tribunal já teve a oportunidade de sinalizar, tanto é que no meu voto eu já tinha apontado a dificuldade de constitucionalizar essas pré-compreensões e me provocou assim um certo incômodo exatamente a proposta de interpretação conforme do ministro Peluso, porque, na verdade, se trata de uma interpretação conforme de um conceito que o tribunal fixou à luz da lei. E me parece isto problemático. Então, eu acho que o tribunal não disse que havia um conceito específico de faturamento. Por outro lado, e esse também foi um tema que, naquela sentada, eu apontei, se nós aceitarmos como limite um conceito fixado numa dada legislação, num dado momento, de alguma forma, nós vamos ter que atribuir a uma dada legislatura o poder de ter interpretado melhor ou de maneira mais adequada o texto constitucional. Entre nós será lá a legislatura de 1991 que fixou o conceito que foi aceito na Lei Complementar 71. Então, eu assim, gostaria apenas de pontuar, assim, certamente essa discussão ainda vai se alargar, mas esses desconfortos, e remarcando que tenho dificuldade de aceitar qualquer tentativa de incorporar ao texto constitucional, de modo definitivo ou exclusivo, aquela definição de faturamento. Aqui estamos diante, isto é uma verdade sabida, consabida, de um conceito de caráter fortemente institucional. E por isso, comporta modelagens e comporta criação, como de resto foi ressaltado nos vários precedentes citados, no voto do ministro Ilmar Galvão, já citado, no voto do ministro Sepúlveda pertence. Até porque, se nós fôssemos seguir a ortodoxia, a rigor, esse dispositivo estaria de todo esvaziado, uma vez que o faturamento estaria restrito àquele conceito
do direito comercial. De modo que eu gostaria de apenas pontuar essas angústias, pedindo desculpas ao ministro Eros Grau, que tem precedência, mas apenas tendo em vista. É porque... desculpa. É que nós estamos fazendo julgamento conjunto, ministro É, Joaquim. porque é verdade. Bom, mas, em suma, pedindo, verem aqueles que me antecedem, apenas para deixar remarcado esse desconforto, claro que depois nós podemos alargar essa discussão, porque a aceitação das premissas estabelecidas pelo ministro Peluso, tal como estabelecido, vai certamente demandar, num futuro qualquer, um tipo de reinterpretação, porque teremos feito um tipo de acasalamento ou de uma simbiose entre a norma legal e a jurisprudência que se desenvolveu e o texto constitucional. Quer dizer, inclusive, soa, com as venas de estilo, eu estou fazendo uma observação com toda raciocinando alto. O ministro Gilmar Mendes, a nossa tarefa ficou muito facilitada com a emenda constitucional número 20. Eu também. Este seria o último ponto. Não, este seria o último. Esse aqui é o problema. Não, desculpe. Este seria o último ponto. Esse seria o último ponto que eu roçaria. Esse seria o último ponto que eu roçaria. Os senhores sabem que eu sou um observador dessa cena político-judiciária há algum tempo. E se não tem antiguidade nessa coisa, pelo menos assim eu tenho perseverança, assim, horas de bancada, vamos dizer assim, de estudo nessas... E muita bagagem. Então, em matéria de emenda constitucional, os senhores sabem também que eu acompanhei de perto, a gente sabe que, e, em geral, a gente pode até contar depois algumas histórias sobre isso, tanto é que há uma passagem equivocada do seu voto, quando diz que a emenda 20 veio para resolver o problema da lei, ou para convalidar, ou seja lá, ou emprestar validade. A rigor, a emenda 20 já tramitava há muito tempo. Não fui eu que disse. Quem disse isso foi a recorrida. Mas não há sequer essa... O equívoco é dela. Eu digo assim, mas não há essa possibilidade em termos temporais, porque essa emenda, na verdade, teve uma tramitação bastante tumultuada e certamente nem com toda boa vontade se conseguiria aprovar a emenda em prazo tão célere que, na verdade, viesse a cobertar a lei, que foi a conversão de uma medida provisória. Mas aqui eu só queria observar, em relação a esse tumulto que se arma em torno da cena da emenda constitucional, nós sabemos que, muitas vezes, e nós temos vários exemplos, especialmente na área tributária, em que nós temos aquilo que os americanos chamam a correção legislativa, né, das decisões judiciais, em sentido impróprio, no sentido de tentar fazer as alterações. A coisa mais banal é, naquilo onde se exigia uma lei complementar... Gilmar, sim, Vossa Excelência me permite, eu lembro que, nos Estados Unidos, a introdução do imposto de renda foi fruto de uma emenda constitucional que veio corrigir uma decisão errada da Corte Suprema. Sim. Errado ou certo no sentido do quadro na linha do que Vossa Excelência político. Não, mas provavelmente estava certa, porque se tivesse errado, se tivesse certa, se não Então, tivesse você certa... aceitava a ideia de que alguém tivesse que pagar mas eu digo assim, mas essa interlocução entre a atividade juridicante e a atividade legislativa, ela é muito fértil, e nós temos certamente muitos exemplos, de modo que, também aqui eu queria replicar, não acho que aqui os senhores tiveram a prova do 9, no sentido de que a emenda prova que a nossa interpretação está correta. Não. Na verdade, este é um processo dinâmico. A toda hora nós assistimos a isso. Propostas de... Agora mesmo via no jornal Valor uma discussão e uma certa irritação do STJ, porque, em matéria tributária, a Câmara se apressara e fizera uma dada interpretação, ou fizera uma, vamos chamar assim, entre aspas, uma corrigenda de uma interpretação do STJ. Esse processo é um processo dinâmico, e entre nós ocorre também no plano das emendas constitucionais, de modo que eu não gostaria, até pode ser, digamos, eu não vou repudiar, mas eu só gostaria de observar que isso não é a prova decisiva
para dirimir a controvérsia. Eu continuo a entender que aqui, de fato, esta emenda, e na linha mesmo da jurisprudência, tem forte conteúdo expletivo ou retórico, de pacificação, como nós vamos encontrar, já sob a Constituição passada, e agora também, inúmeros exemplos. De modo que eu também queria fazer apenas esse reparo. Entendo que, e claro, eu concordo com Vossa Excelência, que a liberdade do legislador não vai a ponto de, daqui a pouco, fazer de homem mulher em matéria de garantia institucional. Claro que nós temos um núcleo essencial, mas sabemos muito bem, por exemplo, no campo da propriedade, como se dá essa evolução, não é? A ponto de, por exemplo, na doutrina do direito comparado, hoje, e também na jurisprudência de direito comparado, entender que o conceito de propriedade é abrangente das poupanças, das pensões. Por quê? Porque a própria sociedade evolui e se vê que as pessoas hoje já não estão mais afetas à propriedade imobiliária, mas precisam desta garantia para suas relações normais de vida, de modo que há essa dinâmica do próprio sistema, e é só isso que eu gostaria de apontar. Concordo com Vossa Excelência que, de fato, isso não dá um cheque em branco para que o legislador, daqui a pouco, reconceitua de forma arbitrária o que é renda, mas isso se pode fazer dentro de um acompanhamento, dentro de um conceito de razoabilidade. Eram só esses reparos, senhor presidente, pedindo vênia ao ministro. Não, absolutamente. Eu até louvo e não posso deixar de reconhecer o brilho das posições de Vossa Excelência, estou de acordo. Eu gostaria apenas de explicitar que também não estou fixando nenhum ponto de vista no sentido de que devo tomar os termos referenciais usados pela Constituição num sentido permanente, invariável, perpétuo. Não. Eu acho que neste caso concreto, porém, apenas neste caso, me pareceu, por uma série de circunstâncias e argumentos, que não seria o caso de permitir que fosse adotado um conceito mais amplo do que aquele pré-constitucional que a Corte definiu como incorporado pela Constituição. E nessa dialética parlamento-corte, etc., também estou de acordo que há certas posturas do legislador, inclusive do constituinte, que podem vir exatamente para tomar alguma posição, vamos dizer assim, diante da não resignação do legislador diante de certas posições da Corte. Isso faz parte da vivência democrática, da dialética democrática. O Legislativo modifica aquilo que o Supremo Tribunal entende de determinada maneira e que não modifica, o Constituinte pode modificar. Eu acho que, neste caso concreto, é que não me pareceu possível entender, nesse sentido, o advento da emenda constitucional número 20. Mas eu também não vejo nas observações de Vossa Excelência nenhuma crítica, em plano elevado. Senhores ministros, sigo na coleta dos votos. O ministro Eros Grau não vota no RE 346-084, mas vota nos demais. Portanto, passo a palavra ao ministro Eros Grau. Eu peço vista, senhor presidente. Eu gostaria de antecipar. Pois não. Eu também gostaria, senhora presidente. Então, seguimos a ordem. O decano por último. Alguém mais? Certamente. Ministro Veloso, Vossa Excelência tem a palavra. Não. Nessa praia. Senhora presidente. Aliás, Vossa Excelência vota sempre depois de mim, né, como o mais antigo. Não, e depois eu quero esclarecer ao eminente ministro Eros Grau Mas nós estamos que votando em todos. eu já estou em clima de despedida. Poderemos decidir nos outros. Nós vamos concluir esse julgamento hoje. Chega de angústia. Então, eu temo ficaram as notas que tomei ao Léo. Ministro Veloso, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Senhor presidente, a Lei 70, a Lei Complementar 70 de 91, artigo 2º, estabeleceu que a COFINS incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. Esclareça-se que a Constituição de 88, então vigente no artigo 195.1, previu a incidência da contribuição sobre o faturamento. Este
como vimos, foi conceituado no artigo 2º da Lei Complementar 70 de 91 como sendo a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI número ADC 1, aqui a ADI, relator o ministro Moreira Alves, considerou constitucional o citado dispositivo, artigo 2º da Lei Complementar 70. Sobreveio, então, a Lei 9.718, de 27 de novembro de 98, que no artigo 3º, parágrafo 1º, ampliou o conceito de faturamento do artigo 2º da Lei Complementar 70, para abranger, aspas, a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, fecho aspas. Com efeito, faturamento, segundo o artigo 2º da Lei Complementar 70, tinha este conceito: receita das vendas de mercadorias e serviços, serviço de qualquer natureza, e serviço de qualquer natureza. A Lei 9.718, no artigo 3º, parágrafo 1º, mandou incluir nesse conceito, aspas, a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Quer dizer, não somente aquilo que estava posto na Lei Complementar 70, mas a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Esclareça-se que a Lei 9.718, de 27 de novembro de 98, é lei de conversão da medida provisória 1724, 29 de outubro de 98. O artigo 195.1, redação original, estabelecia que a contribuição incidiria sobre o faturamento. Já falamos. A emenda constitucional 20, de 16 de dezembro de 98, deu nova redação ao citado inciso 1 do artigo 195, ampliando a incidência para a receita ou o faturamento. É dizer, senhora presidente, a Lei 9.718, de 27 de novembro de 98, artigo 3º, parágrafo 1º, criou nova fonte de contribuição. Fê-lo, entretanto, com ofensa ao disposto no parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição. A instituição dessa nova fonte deveria observar a técnica da competência residual da União, Constituição Federal, artigo 154, inciso 1, ex-vido disposto no parágrafo 4º do artigo 195. Este foi, aliás, o entendimento do eminente relator, o eminente ministro Ilmar Galvão. Disse Sua Excelência, com muito acerto, é fora de dúvida que a novela definição de faturamento, dada pela Lei sob enfoque, não se afeiçoava a que restou assentada pela Lei Complementar 70, à luz do inciso 1 do artigo 195 da Constituição em sua redação original. Vale dizer que se está diante de diploma normativo, cujo parágrafo 1º do artigo 3º veio à luz sob o signo da inconstitucionalidade parcial, ao fazer compreender no conceito de receita bruta do contribuinte entradas outras, diversas do produto da venda de mercadorias e serviços, instituindo, por consequência, nova fonte destinada a garantir a manutenção da Seguridade Social, o que somente por lei complementar poderia ser feito validamente, como previsto no parágrafo 4º referido ao artigo 195 da Carta. Sua Excelência, entretanto, entendeu que a Lei 9.718, de 98, resultante da conversão da medida provisória 1724, 29 de outubro de 98, somente entrou em vigor a partir de 1º de fevereiro de 99, data antes da qual verificou-se a promulgação da emenda 20, de 16 de dezembro de 98, e palavras de Sua Excelência, que veio emprestar-lhe o embasamento constitucional de que carecia
ao dar nova redação ao artigo 195 da Carta de 88, para dispor que a COFINS passaria a incidir sobre a receita ou faturamento. Elegida teria ficado, então, segundo o eminente relator, a inconstitucionalidade congênita de que padecia o diploma legal sob enfoque. Mas o que acontece, eminente senhora presidente, é que a citada Lei 9.718, de 27 de novembro de 98, simplesmente dispôs no seu artigo 17. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos artigos 2 a 8º para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 99. É dizer, simplesmente ocorreu vacatio legis do dispositivo objeto desta ação em obséquio ao princípio da anterioridade nonagesimal das contribuições sociais. Artigo 195, parágrafo 6º. Porque ela surtiu efeitos para se ter o termo inicial dos 90 dias, né? Está vigente. Pressupõe a vigência. Pressupõe a vigência. Perfeito. Se entender que a vacatio inclui a vigência, não é? Eu estou me referindo apenas à eficácia e vigência. Tem impressão. A lei não vige. Ora, a lei, para incidir e autorizar a cobrança, tem que estar vigendo a 90 Isso, dias. tem que estar vigente a 90 dias. Perfeito. Decidimos Então, repito, eu obséquio ao princípio da anterioridade nonagesimal das contribuições sociais. O dispositivo legal, parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, nasceu morto, porque inconstitucional. Os atos inconstitucionais nascem mortos, são nulos e irritos, segundo velha e batida doutrina, a partir do famoso Marbury versus Madison de 1803, sob a inspiração de Marshall. Acrescente que, no caso, a Lei 9.718, isto ficou claro, teve vigência a partir de sua publicação. Os efeitos do dispositivo legal objeto da causa que foram diferidos para 90 dias depois da vigência, em obséquio, repito, ao princípio da anterioridade nonagesimal. De modo que concluo o meu voto, com a licença do eminente relator, que já não está aqui, mas que sempre nos inspira, principalmente nessa matéria, não é mesmo, ministro Pertence? Eu acompanho o voto Do ministro Mar. no 140, perdão, no 346, no RE 34684. Então, com o senhor ministro... E o Mar Galvão. com o senhor ministro Peluso no 346084 e nos demais com o eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio. Mas o ministro Peluso, pela minha anotação, ele conhecia e dava provimento integral ou dava provimento parcial? Então, o provimento é integral, né? Porque o ministro Ilmar dava provimento em parte. Você que havia pedido de compensação. Não, compensação, qualquer coisa assim. Por isso que Vossa Excelência parcial. Neste Não, o ministro Marco Aurélio. Não, no meu voto Vossa nós Excelência indeferiu o pedido nós de temos compensação. situação peculiar porque não constou da peça inicial da ação esse então, pleito. Vossa Excelência está né? dando provimento parcial porque não defere... Exato. Aí teríamos que ver, porque eu não tive vista do processo, que estava com vista ao ministro Peluso, para ver os parâmetros do pedido. O ministro Ilmar Agora, dava provimento parcial. Ministra Helen Grace, apenas para registrar que, quando eu cogitei em relação aos muitos processos que nós temos nos gabinetes de angústia, eu não tinha percebido o pedido de vista formulado pelo ministro Eros, porque senão eu não aludiria à angústia. Eu não tinha percebido seu pedido de vista, por isso é que eu falei em angústia. Então, Vossa Excelência acompanha o voto do ministro Peluso. Peluso Conhece no e dá RE provimento. 34684, Paraná. Certo, e nos penso demais? até que seria dispensável a interpretação conforme, porque, como é sabido, declarada a inconstitucionalidade, passa a ter eficácia o dispositivo que teria sido revogado pela lei,
pela norma declarada inconstitucional. Então, vale a Lei Complementar 70. O conceito de faturamento posto na Lei Complementar 70. Fica também esses esclarecimentos. Por isso é que penso que não há necessidade de se prestar a interpretação conforme, porque Sua Excelência empresta a interpretação conforme ao caput, justamente para dizer que vale o dispositivo da Lei Complementar 70. Eu acho que a solução de Vossa Excelência é mais ortodoxa. Mais ortodoxo, né? Ali está excluindo um parágrafo que vem definir o caput. Então, naquela lei, receita bruta realmente significava o que o parágrafo viria a dizer. Então, a solução talvez mais ortodoxa seja a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º do seu parágrafo. Se importará na revigoração da lei dispositivo complementar anterior, 70, que é. diz exatamente a mesma coisa. Quer A dizer, interpretação. eu declaro a inconstitucionalidade É o que do faz o artigo ministro 3º Marco caput e parágrafo. Não é, Exato. ministro Marco Aurélio, não é essa a conclusão do voto de Vossa Excelência? Vossa Declarando Excelência declara a apenas inconstitucionalidade. inconstitucionalidade do parágrafo 1º do De qualquer artigo. maneira, os Parágrafo votos se primeiro. somam, porque a interpretação conforme que reduz. É. Ministro Veloso, então, Vossa Excelência, nos demais, acompanha o ministro Marco Aurélio. Eu, Acompanha o relator. eu declaro a inconstitucionalidade Sim. do caput e do parágrafo. Do caput, ministro Marco Aurélio não O declara do também, caput. mas o caput só alude a faturamento. Pois é, que passa a ter... Vossa Vai Excelência, dar de embargo de declaração. Vossa o Excelência parágrafo. afastando... É porque, veja, Estou apavorada com os embargos de o caput... declaração. O caput fala em receita, né? O caput fica faturamento sem a que se definição. refere o anterior corresponde à receita bruta O da caput fica pessoa sem jurídica. definição, por isso é que Aí dá é a nossa interpretação decisão conforme. na declaratória número 1. É a nossa decisão na declaratória número 1, está na cabeça do artigo 3º. Né? Exato. Agora, o parágrafo isso, 1º É porque, declarando inconstitucional o parágrafo primeiro, a palavra no caput fica sem definição. Por isso que eu dei. Não a definição. A Sim, ministro, definição, mas nós a podemos definição excluir a está no definição da corpo mesma dos lei, votos do proferidos. conceito, e manter o conceito. Essa é a minha indagação. Estou interpretando. Por isso é que eu acho- Porque também por isso foi é que eu acho que a arguída. fórmula- Porque a também fórmula foi do arguída ministro- a inconstitucionalidade do caput. Do ministro e entendi que não Veloso é seria mais caso induvidosa. de Porque necessidade na medida de em que se chegar declara inconstitucional o artigo 3º, no caput, no qual receita bruta é aquela definida no parágrafo 1º, nós estaríamos alterando inteiramente a lei. Se tiramos a definição que na mesma lei se contém de receita bruta, voltaria, ou não teria a sua vigência afetada a Lei Complementar 70, na qual, igualmente, o conceito de receita é o que o tribunal vinha adotando. Mas acho que a minha solução não prejudica nada. Eu creio Não, que eu penso que não a prejudica também formulação... nada. Os votos se somam. Se somam, claro, não prejudica nada. Quem dá a interpretação conforme Sua ao Excelência caput. está dando interpretação Para dar a conforme, para dizer interpretação que da Lei Complementar 70. Vale a lei complementar, o conceito da lei complementar. E eu estou dizendo, é inconstitucional também. Quer dizer, então, passa a produzir eficácia a lei que Volta a teria produzir, sido, não. exatamente, Não volta. deixa de produzir eficácia a lei, a lei não é. Exatamente, a lei que teria sido revogada, a norma que teria sido revogada. Muito bem. Colho o voto agora do ministro Celso de Mello, ministro Pertence, que também vai adiantar. Ele também pediu para adiantar. Eu peço Senhora desculpas, Presidente, Vossa tenho salientado em diversas decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal, e o caso ora em exame justifica plenamente que se reiterem tais asserções, que os desvios inconstitucionais do Estado no exercício do seu poder de tributar geram, na ilegitimidade desse comportamento do aparelho governamental, efeitos perversos que, projetando-se nas relações jurídico-fiscais mantidas com os contribuintes, deformam os princípios que estruturam a ordem jurídica, subvertem as finalidades do sistema normativo e comprometem a integridade e a supremacia da própria Constituição da República. A prática das competências impositivas por parte das entidades políticas investidas da prerrogativa de tributar não pode caracterizar-se
como um instrumento que, arbitrariamente manipulado pelas pessoas estatais, venha a conduzir à destruição ou ao comprometimento da própria ordem constitucional. A necessidade de preservação, portanto, da incolumidade do sistema consagrado pela Constituição Federal não se revela compatível com pretensões fiscais contestáveis do poder público, que, divorciando-se dos parâmetros estabelecidos pela Lei Magna, busca impor ao contribuinte um estado de submissão tributária inconvivente com os princípios que informam e condicionam, no âmbito do Estado Democrático de Direito, a ação das instâncias governamentais. Bem por isso, tem enfatizado a importância de que o exercício do poder tributário pelo Estado deve submeter-se por inteiro aos modelos jurídicos positivados no texto constitucional, que institui, em favor dos contribuintes, decisivas limitações à competência estatal para impor e exigir coativamente as diversas espécies tributárias existentes. O fundamento do poder de tributar, tenho salientado, reside, em essência, no dever jurídico de estrita fidelidade dos entes tributantes ao que imperativamente dispõe a Constituição da República. Por isso, senhora Presidente, o respeito incondicional aos princípios constitucionais evidencia-se como dever inderrogável do poder público. A ofensa do Estado a esses valores que desempenham, enquanto categorias fundamentais que são, um papel subordinante na própria configuração dos direitos individuais e coletivos, introduz um perigoso fator de desequilíbrio sistêmico e rompe por completo a harmonia que deve presidir as relações, sempre estruturalmente tão desiguais, entre os indivíduos e o poder. A controvérsia instaurada nesta sede recursal extraordinária concerne à discussão em torno da alegada inconstitucionalidade do artigo 3º da lei, e notadamente de seu parágrafo 1º, da Lei 9.718, de 98, que ampliou o conceito de faturamento para, com ele, abranger e compreender a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente do tipo de atividade por ela exercida e também independentemente da classificação contábil adotada para as receitas em geral. Em crítica precisa sobre a inconstitucionalidade da norma legal em questão, assim se pronunciou com absoluta correção o eminente professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Disse, então, esse eminente professor: faturamento é um desses termos que apontam para um conceito enraizado numa prática usual do comércio. Do ponto de vista genético, é impossível deixar de reconhecer que a palavra denota uma prática comercial referente à fatura, isto é, ao ato de faturar ou organizar fatura, inserindo o nome, características da mercadoria, inclusive o preço respectivo. Trata-se, nesse sentido, de uma prática referente a uma técnica documental que a distingue de outras, como a conta corrente ou o pedido de mercadorias. Nessa técnica, o faturamento de uma empresa refere-se a todas as vendas realizadas em determinado período. O uso comum estende o faturamento de vendas mercantis também a vendas de serviços prestados, com a indicação dos preços respectivos. Assim, ainda, o faturamento que, em sentido denotativo, aponta para o ato de extrair ou formalizar a fatura, conhece uma extensão conotativa, apontando também para um rol de vendas de uma empresa. Isto abre a possibilidade de uma interpretação teleológica do conceito. E essa interpretação tem por base um atributo conotativo do conceito, que é a venda. Prevendo a Constituição Federal que a Seguridade Social será financiada
por toda a sociedade, caput do artigo 195, é possível admitir que a empresa deva a contribuição sobre o faturamento, mesmo quando em suas vendas não proceda à extração de faturas. Entende-se assim o entendimento uniforme do Supremo Tribunal Federal do faturamento como receita das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, ao teor do que dispõe a Lei Complementar 70, admitindo um sentido de faturamento para efeitos fiscais que alcança todas as vendas, mesmo se não acompanhadas de fatura. Assim, quando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que a distinção entre receita bruta e faturamento não é óbice à constitucionalidade de lei que os equipare, lembrando-se dispositivos legais até mesmo anteriores à própria Constituição de 88, como o Decreto-Lei 2.397 de 87, há de ser em conta que o que ali se opera, em termos conotativos, é uma equiparação entre os termos, mas tomando-se receita bruta como receita bruta das vendas de mercadorias e serviços. E, referindo-se ao advento da Emenda Constitucional número 20, de 98, assinalou o eminente professor Tércio Sampaio. Assim, ainda que a intenção do constituinte derivado tivesse sido expletiva, objetivamente a nova redação constitucional não equiparou os conceitos, apenas estendeu a possibilidade da base de cálculo antes restrita ao faturamento, também para a receita, ou seja, na nova redação, o ou tem uma função disjuntiva e não conjuntiva, como se observa pelo uso dos demonstrativos, a receita ou o faturamento. Destaque o novo dispositivo, trazido pela Emenda Constitucional 20, ao contrário do que se possa pensar, reforça a tese de que, na Constituição Federal, maiormente para efeitos fiscais, faturamento e receita são conceitos distintos, ainda que um ou outro possam configurar base de cálculo de contribuição social. Não se desconhece, senhora presidente, considerados os termos da discussão em torno da própria noção conceitual de faturamento, que a legislação tributária, como aqui foi lembrado, seja da tribuna, seja nos votos já hoje proferidos, que a legislação tributária, emanada de qualquer das pessoas políticas, não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal para definir ou para limitar competências tributárias. Veja-se, desse modo, senhora presidente, que para efeito de definição e de identificação do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, como é de conhecimento usual e já assim enfatizado em diversas decisões proferidas por essa Suprema Corte, a última das quais, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RS 116.121 de São Paulo, de que se tornou relator para o acordo o eminente ministro Marco Aurélio, para efeito de definição e identificação de tal conceito e do alcance de tais institutos, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 110, nas palavras do saudoso ministro Aliomar Baleeiro, faz prevalecer o império do direito privado, civil ou comercial, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, para fins jurídico-tributários, não pode recusar a definição que aos institutos é dada pelo direito privado, sob pena de prestigiar no tema a interpretação econômica do direito tributário, em detrimento do postulado da tipicidade, que representa, no contexto de nosso sistema normativo, projeção natural e necessária do princípio constitucional da reserva absoluta de lei em sentido formal, consoante adverte o magistério da doutrina. Menciono aqui as lições
do saudoso professor Gilberto de Ulloa Canto e também de Gabriel Lacerda Troianelli. Cumpre destacar neste ponto, senhora presidente, a precisa e correta advertência que sobre o tema faz, com absoluta exatidão, o eminente professor Ives Gandra Martins, em memorial apresentado a esta Corte em função do julgamento da controvérsia ora em exame. Diz o eminente professor Ives Gandra Martins, verbes, o Supremo Tribunal Federal reconhece a distinção entre faturamento e receitas. Tanto assim o é que, quando da análise do artigo 28 da Lei 7738 de 89, que previa a incidência do fim social sobre a receita bruta das empresas, a constitucionalidade desse dispositivo foi declarada, desde que o termo receita bruta fosse equiparado a faturamento, alterando conceitos e institutos de direito privado utilizados pela Constituição Federal para definir competências tributárias. O Legislativo pretendeu, por meio da Lei 9718 de 98, consagrar a interpretação da Constituição a partir da lei, e não da lei a partir da Constituição, violando o princípio da hierarquia das normas e a supremacia do Estatuto Supremo. Muito embora a Constituição brasileira seja, como todas as demais constituições, um sistema aberto, enfatiza o eminente professor Ives Gandra Martins, nem todas as normas constitucionais podem ser tidas como normas abertas, pois há também as chamadas normas constitucionais densas. O Constituinte previu, no artigo 195, inciso 1º da Constituição, em sua redação original, portanto, antes do advento da Emenda Constitucional 20 de 1998, a possibilidade de o legislador federal instituir contribuição social sobre o faturamento. Essa previsão não outorga ao legislador ordinário qualquer margem de liberdade para alcançar outras receitas por meio dessa exação, que não aquelas que se revestem da natureza de faturamento. Trata-se de uma norma densa e não de uma norma aberta, cuja concretização caberia ao legislador infraconstitucional. Portanto, o legislador infraconstitucional não se qualificaria, sob essa perspectiva, como sujeito concretizante das disposições inscritas no sistema constitucional. E ainda, conclui o eminente professor Ives Gandra Martins, ainda que se pudesse classificar o artigo 195, inciso 1º da Constituição, como norma aberta, não seria deferido ao legislador ordinário, a pretexto de densificar esse dispositivo constitucional, pretender alcançar, a título de tributar o faturamento, receitas que não se inserem nessa realidade contábil financeira, sob pena de restarem feridos os princípios da segurança jurídica, da supremacia e rigidez constitucional. Entendo, senhora presidente, que os fundamentos que foram tão doutamente expostos no voto dos eminentes ministros César Peluso, Marco Aurélio e agora Carlos Veloso, dão a exata percepção da evidente inconstitucionalidade do que se contém no artigo 3º da Lei 9718. De outro lado, senhora presidente, o pretendido reconhecimento de que a Emenda Constitucional número 20 de 1998 poderia revestir-se de eficácia convalidante não se revela aceitável nem acolhível, pois as normas legais que se mostrarem originariamente inconciliáveis com a lei fundamental não se convalidam pelo fato de emenda à Constituição, promulgada em momento posterior, havê-las tornado compatíveis com o texto da Carta Política. Se o poder público quiser proceder de acordo com o teor de superveniente emenda à Constituição, deverá produzir
nova legislação compatível com o conteúdo resultante do processo de reforma constitucional, não se viabilizando, em consequência, a convalidação de diploma legislativo originariamente inconstitucional. Cabe advertir, por isso mesmo, senhora presidente, que a superveniência de emenda à Constituição, derivada do exercício pelo Congresso Nacional do poder de reforma, não tem o condão de validar e de legitimar legislação comum anterior, até então incompatível com o modelo positivado no texto da Carta Política. Definitivo, sob tal aspecto, senhora presidente, o magistério do eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, cuja análise do tema veiculada em trabalho doutrinário, assim por ele foi exposta em seus aspectos essenciais. Diz o eminente professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é induvidoso que emendas constitucionais, editadas nos limites que lhes são cabíveis, aportam modificações ao quadro constitucional anterior. E óbvio, de conseguinte, que servirão dali por diante como bom fundamento de validade para as normas produzidas em sua consonância. Nada mais natural, então, que, por isso mesmo, sejam, em sucessão a ela, à emenda à Constituição, editadas leis conformes a estes novos termos, por muito gravosas que possam ser aos administrados, se comparados com os termos dantes possíveis. Isso, todavia, não postula, nem lógica, nem jurídica, nem eticamente, e muito menos concorre para a sustentação e prestígio do ordenamento, que deva recolher o que dantes era inconstitucional, para abrigá-lo com um manto de resguardo, ainda que para infundir-lhe tal atributo tão só para o futuro. Propender para a exegese deste feitio implicaria incorrer no contrassenso de reputar lógico que o ordenamento milite em desfavor da própria rigidez e, demais disso, em considerar que o direito prestigia ou é indiferente à fraude, à burla, e não apenas a si próprio, como aos integrantes da sociedade. Não é de bom feitio hermenêutico enveredar por interpretações que sufraguem, em maior ou em menor grau, a indulgência com elas, ou que lhes propicia a prática, o que ocorrerá, entretanto, se a incursão em tais condutas for inconsequente e se o beneficiário delas puder absorver os frutos de expedientes desta ordem. E conclui, assim, na conformidade das considerações feitas, não há, senão concluir que, dentre as alternativas exegéticas, em tese, suscitáveis perante o tema de leis originariamente desconformes com a Constituição, mas comportadas por emenda constitucional superveniente, a única merecedora de endosso é a que apresentamos, ou seja, aquela segundo a qual a sobrevinda de emenda não constitucionaliza a norma inicialmente inválida. Dessarte, seus efeitos poderão ser impugnados e desaplicada tal regra, para que venham a irromper validamente no universo jurídico efeitos correspondentes aos supostos na lei originariamente inválida, será necessário que, após a emenda, seja editada nova lei, se o legislador entender de fazê-lo e de atribuir-lhe teor igual, pois só então será compatível com o enquadramento constitucional vigente. Em síntese conclusiva, pois, não há senão dizer que emenda constitucional, diferentemente de uma nova Constituição, não é ruptura com o ordenamento jurídico anterior, mas, pelo contrário, funda-se nele. Nele se integra e representa sua continuidade, donde seria inadmissível entender que tem o efeito de constitucionalizar, ainda que daí para o futuro, leis originariamente inconstitucionais. Logo, não é de admitir que emenda constitucional superveniente à lei inconstitucional, mas com ela compatível, receba validação dali para o futuro.
Antes, ter-se-á de entender que, se o legislador desejar produzir nova lei e com o mesmo teor, que o faça, então, editando-a novamente, já agora, e somente agora, dentro de possibilidades efetivamente comportadas pelo sistema normativo. Igual censura é também feita, senhora presidente, com absoluta correção, pelo eminente professor Humberto Bergman Ávila. E eu refiro-me ao douto pronunciamento desse ilustre professor, no sentido de que não se valida, em face da superveniência de emenda à Constituição, uma norma que até então era originariamente inconstitucional. Assim, senhora presidente, com essas considerações, mas acolhendo basicamente os doutíssimos fundamentos expostos nos votos dos eminentes ministros César Peluso, Marco Aurélio e Carlos Veloso, peço vênia também para conhecer e dar provimento aos presentes recursos extraordinários, mas nesse ponto, eu tenho pensado que eu acompanharia, considerada a parte dispositiva, o ministro Marco Aurélio conhece e dá provimento integralmente, o ministro Veloso também. O ministro César Peluso apenas explicita no seu voto, mas também conclui no sentido do integral provimento? Pois é, então, concluo, peço ver, então, senhora presidente, para, nessa linha, conhecer e dar integral provimento aos presentes recursos extraordinários. Senhora presidente, outras são as angústias que me fizeram com as vênias do ministro Eros Grau, pedir para antecipar o meu voto. Tenho convicção formada desde o início da discussão desta causa. Hoje é reforçada pelos votos que nesta sessão me precederam, em especial o voto magistral do ministro César Peluso. De logo, entendo irrelevante para o deslinde do caso a emenda constitucional 20 de 98. Na ADIM 2, defendi exaustivamente neste tribunal o conceito de inconstitucionalidade superveniente, fundado, sobretudo, na novação que uma Constituição superveniente traz ao fundamento de validade das leis pré-constitucionais. Mas a recíproca não é verdadeira. Norma constitucional superveniente não pode constitucionalizar lei anterior, no conceito, ao menos enquanto vigorar o nosso conceito arraigado de inconstitucionalidade, nulidade. Na bela sustentação da Procuradoria da Fazenda Nacional, traz-se, então, a tentativa de fugir ao problema da irrelevância da emenda constitucional 20 de 98. É que teria ela, emenda constitucional, tido vigência anterior à vigência da Lei 9.718 de 98, dado que esta, a vigência da lei, estaria postergada para 90 dias seguintes à sua publicação, por força do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, a regra da chamada anterioridade mitigada das contribuições sociais. O argumento é inteligente, mas, a meu ver, não procede. O artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, não adia a vigência da lei, mas, ao contrário, a incidência dele é que pressupõe que a lei esteja em vigor. Na ADIM 1414, o tema foi tratado no voto condutor do eminente ministro Otávio Galotti.
pretendia-se, com base no artigo 195, parágrafo 6º, a inconstitucionalidade da norma a norma temporal de uma medida provisória que estipulava que teria ela vigência a partir da sua publicação. Respondeu com a precisão de sempre o ministro Otávio Galotti. A vigência antecipada da norma instituidora da contribuição é o pressuposto necessário do termo inicial do prazo de 90 dias, indispensável à sua exigência, jamais podendo ser, por isso mesmo, com esta incompatível. Assim, a lei vigia, sim, quando sobreveio a Emenda Constitucional 20 de 90. Reduz-se, então, a questão à compatibilidade do artigo 3º e parágrafo 1º da Lei 9.178/98, com a redação primitiva do artigo 195.1 da Constituição. E aqui tem sido chamado a lide em função do meu voto, afinal prevalecente, no RS 170.755. O ministro César Peluso dispensa-me a respeito de maiores considerações. Para documentar apenas, recordo o que então aduzi. Convenci-me, porém, de que a substancial distinção pretendida entre receita bruta e faturamento, cuja procedência teórica não questiono, não encontra respaldo atual no quadro do direito positivo pertinente à espécie, cuidava-se do fim social, ao menos em termos tão inequívocos que induzisse, sem alternativa, a inconstitucionalidade da lei. Baixada para adaptar a legislação do imposto sobre a renda à lei das sociedades por ações, dispuseram o Decreto-Lei 1598, de 77, receita bruta das vendas de serviços, etc. Sucede que, antes da Constituição, precisamente para a determinação da base de cálculo do fim social, o Decreto-Lei 2397, de 21 de 12 de 87, já restringira para esse efeito o conceito de receita bruta a parâmetros mais limitados que o de receita líquida de vendas de serviços do Decreto-Lei 1598 de 77, de modo, na verdade, a fazer artificioso, desde então, distingui-lo da noção corrente de faturamento. Recordem-se, na conformidade do referido Decreto-Lei 2397/87, a nova redação dos parágrafos 1º e 4º. Esse, então, acrescentado ao artigo 1º do Decreto-Lei 1940/82, regente do fim social, sob a receita bruta das empresas. E reli, basicamente, a contribuição social a que trata este artigo será de 0,5%, incidirá mensalmente sobre a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços de qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas, etc. Rendas e receitas operacionais das instituições financeiras não estão em causa. Seguradoras também não. Não integra e vem, entre várias cláusulas, não é preciso anotar essa parte, está toda no voto, as receitas dos certificados de depósitos interfinanceiros. Parece curial data vênia prosseguir que, a partir da explícita vinculação genética da contribuição social de que cuida o artigo 28 da Lei 7738 de 89 ao fim social, é na legislação desta, e não alhures, que se há de buscar a definição específica da respectiva base de cálculo, na qual receita bruta e faturamento se identificam. Mas ainda que no tópico anterior, essa é a solução, mais ainda que no tópico anterior, essa é a solução imposta no ponto pelo postulado de interpretação conforme a Constituição. E no prosseguimento da discussão, respondendo
às objeções do ministro Marco Aurélio, aduzi, RTJ 149/287. Não quero transferir a nossa discussão para o voto do senhor ministro Marco Aurélio. Serei extremamente breve. A hipótese é exatamente o contrário. Incidiria essa regra, que não precisaria estar no CTN, porque é elementar a própria aplicação da Constituição, era o artigo 110 hoje, tão chamado aqui, se a lei dissesse faturamento é igual à receita bruta. O que tentei mostrar no meu voto, a partir do Decreto-Lei 2397, é que a lei tributária, ao contrário, para o efeito do fim social, chamou receita bruta o que é faturamento. E aí ela se ajusta à Constituição. Honrou-me o ministro Marco Aurélio, afinal, por aderir a essa solução. E essa interpretação conforme veio a ser a base da definição de receita como base de cálculo do COFINS na Lei Complementar 70, cuja constitucionalidade se declarou a DC1 Moreira Alves. Por isso, senhora presidente, lamentando não poder nada mais acrescentar a tudo o que aqui foi dito hoje, eu acompanho o voto do ministro César Peluso e, nos outros casos, do ministro Marco Aurélio, apenas com relação ao voto do ministro César Peluso, adotando, como já antecipara, a fórmula proposta pelo eminente ministro Carlos Veloso. Entendo aqui mais ortodoxa, para não separar o caput, que continha um conceito, e o parágrafo que definia esse conceito, sobre o que tenho dúvidas que possamos fazer no controle de constitucionalidade, eu prefiro a fórmula de declarar inconstitucional o caput e o parágrafo primeiro, todo o parágrafo primeiro? Né? E o parágrafo primeiro da Lei 9.718, de modo a que permaneça em vigor, enquanto não alterado pela emenda constitucional 20 leis que a seguiram, a base de cálculo do COFINS. É o meu voto. Presidente, apenas para esclarecer que, nos 3 casos por mim relatados, estou provendo parcialmente os recursos. No processo que foi relator, o ministro Ilmar Galvão, e houve pedido de vista do ministro Peluso, o provimento é total. Não há alusão. É total, porque nós tivemos, na inicial, pedidos sucessivos, ou seja, formulou-se o pedido para se contar os 90 dias a partir da vigência da lei, posterior, essa vigência da lei propriamente dita, sem se considerar a medida provisória anterior, né? Tendo em conta a emenda que é de dezembro. Então, há essa distinção. Pelos meus votos, o provimento é parcial. No ministro Ilmar, seria parcial, porque diante dos pedidos sucessivos, ele acolheu o segundo. Bem, Senhor presidente, vocês me perdoem. eu não vou proclamar o resultado final. Só uma ponderação, Pois não. presidente. Como o artigo 3º não tem um único parágrafo, se for declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 1º e do caput, os outros parágrafos ficarão soltos, perderão o seu objeto de referência. Mas, ministro, eles ficam soltos, Sim? e bem soltos, porque eles se referem ao parágrafo primeiro. Veja, parágrafo segundo.
Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o artigo 2º, exclui-se da receita bruta. Que receita bruta? Aquela que está no definida. parágrafo 1º. Definida no parágrafo 1º. Então, vem excluindo coisas. Por merecimento. Tudo isso é Mas cumprido o meu no ministro. receio é que haja algum parágrafo que depois ganhe uma certa autonomia Eu não tenho tempo. e gere alguma dificuldade de ordem para isso. Me preocupa, só. É, todos eles são dependentes do parágrafo 1º. Todos eles regulam base de cálculo do Isso. COFINS. Ora, Que- se nós estamos entendendo que o conceito básico e a disciplina do COFINS, inclusive, já estão, inclusive, declarados constitucionais pelo tribunal. Bom, eu estou apenas ponderando quanto ao risco de eventuais incertezas futuras aí. Mas ainda teríamos uma sessão de julgamento em que o ministro Eros Grau É. trará seu voto e poderíamos eventualmente reajustar. Portanto, após os votos... Na qualidade de patrono do RE 346084, eu gostaria de aduzir à presidência que este processo não está submetido à vista do eminente ministro Eros Grau. Mas há votos que ainda não foram colhidos. O ministro Joaquim Joaquim Barbosa Barbosa. vota, o ministro Carlos Brito também. Não, O ministro Carlos Brito não, Também não, Excelência. mas o ministro Ministro Joaquim Joaquim Barbosa vota, e Vossa eu Excelência, voto e o naturalmente. ministro-presidente ainda falta votar. Perfeitamente. Portanto, após os votos do ministro César Peluso, Marco Aurélio, Carlos Veloso, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence, pediu vista o ministro Eros Grau. Senhores ministros, está encerrada a sessão, confirmada a sessão extraordinária de amanhã.